Olá, seja bem-vindo ao canal do Estratégia Concursos. Está começando mais uma entrevista por aqui. Hoje nós vamos conhecer a história da Bruna, que foi aprovada no concurso da Prefeitura Municipal da Serra, no Espírito Santo, para os cargos de nutricionista e educador físico. Então, ela vai contar para a gente um pouquinho de como foi a preparação para esse concurso, as dificuldades também que ela enfrentou, né? Mas antes de tudo isso, a gente quer te conhecer, Bruna. Então, seja bem-vinda e pode se apresentar, por favor. Olá, boa noite. Eu sou a Bruna, sou Bruna Quirina, sou aqui do estado do Espírito Santo. Prestei esse concurso da Serra e, graças a Deus, eu fui contemplada com aprovação, né? Eu não imaginava, né, que eu passaria em dois cargos ao mesmo tempo, mas graças a Deus, quando a aprovação veio, ela veio em dose dobrada. Graças a Deus. Graças a Deus e graças ao seu esforço, né? A gente vai contar tudo aqui da Amém. sua trajetória, mas antes de tudo, eu queria saber como você se interessou pelo mundo dos concursos, né? E se nessa época você já sabia exatamente o que você queria, ou não, você só queria estabilidade, né? O salário fixo ali, né? Mas não tinha exatamente um sonho de carreira, né? Conta pra gente como que foi esse início. Bom, eu já sou concursada, né? E então eu já conheço assim a vida da estabilidade, dos concursos públicos. Porém, eu não estava satisfeita com o cargo que eu ocupo atualmente, né? Eu estava muito inconformada. E aí, eu resolvi começar a estudar para outros concursos, porque na minha cabeça eu poderia ir além do que eu já tinha conseguido, né? Não poderia ficar, acomodada onde eu estava. Daí eu comecei a, né, pesquisar como é que eu fazia para poder voltar a estudar, e aí eu fui pesquisando aqui, acolá, e vi, né, sobre alguns depoimentos de alguns aprovados sobre estratégia de concursos. Aí dali eu comecei a mergulhar um pouco mais sobre quais os materiais que seriam importantes para que eu pudesse obter uma nova aprovação, uma vez que quando eu passei pela primeira vez, já tem um tempinho. Aí, daquela época, eu penso que não é mais da mesma forma, os materiais que eu utilizei na época não precisavam ser tão completos, então, atualmente, a concorrência está muito grande, os concursos estão mais exigentes, eles estão bem difíceis, e eu precisava me preparar, ficar ao nível de ser aprovada atualmente no concurso, público, né? Uhum. E aí, como teve esse grande período, né, de quando você passou no seu primeiro concurso para agora, eu queria que você contasse o que mudou na sua forma de estudar, quais ferramentas você utiliza agora, o que que você acha que foi o diferencial para conseguir se preparar melhor, né, e conseguir as aprovações. Olha, o que mudou foram justamente a questão da estratégia. Na estratégia, ela mudou. Os materiais, eu tive que procurar materiais mais completos, porque eu percebi que os materiais que eu utilizei no passado, eles eram muito limitados, então já não serviam para a atualidade. E também a estratégia, eu precisava ter disciplina, eu precisava ter ciclos de estudos muito bem montado, para que eu pudesse alcançar uma nova aprovação. Não dava Uhum. mais para estudar de qualquer jeito, de qualquer forma, com material ruim, o dia em que eu podia, na hora que eu queria, aí eu não saberia assim, que dia que eu poderia estudar a língua portuguesa, que dia que eu poderia estudar raciocínio lógico, informática. Eu precisaria de algo assim planejado, né? E um material que pudesse complementar esse meu planejamento, né? O material, mais um ciclo de estudos muito bem montado para que eu pudesse mergulhar e ficar competitiva para os concursos atuais. Sim. E aí eu queria que você falasse como que você conheceu estratégia e quais ferramentas aqui da casa, né, que você acha que realmente ajudaram na sua preparação. Se você utilizava realmente essas ferramentas que ajudam no planejamento, ou se preferia utilizar só PDF, videoaula e você montar o seu planejamento, como que foi isso? Então, eu utilizei os PDFs, né? Porque eu gosto de ler. Para mim, PDF foi assim, uma mão na roda. Mas quando eu tinha algumas dificuldades mais afins, assim, muito pontuais, eu utilizava também as videoaulas. Mas quando eu tinha dificuldade em algum assunto, só nesses casos. Fora isso, eu utilizei somente o PDF. E utilizei também uma outra plataforma de concursos que fez com que eu conhecesse o estratégia e pegasse os materiais de estratégia e eles que montavam
o meu ciclo de estudos, né? Toda Uhum. semana eu tinha uma meta a cumprir. Aí, lá dentro daquela semana, eu tinha lá as disciplinas para estudar, quantas páginas eu precisava estudar em cada disciplina, se eu precisaria fazer revisão naquela semana, não, ou não, eu deveria só fazer questões. Cada disciplina tinha lá a meta que eu deveria cumprir, né? Então, eu Uhum. junto com estratégia, eu também peguei uma outra plataforma de consultoria para que pudesse me ajudar a articular todo esse meu estudo. E você, nessas metas aí, você tinha uma quantidade de horas que você estudava por dia ou não? Não era mais ligado à hora e sim a atividades? Não, eu teria que cumprir, a meta ela era semanal. Então, Uhum. eu teria que cumprir aquilo ali que estava estipulado. Se eu ia demorar a semana toda, ou 4 dias, ou 5 dias, não importava. Eu poderia até pedir, se eu, né, ocasionalmente conseguisse alcançar o objetivo da meta antes de uma semana, eu poderia para antecipar, né, a próxima meta. Mas geralmente, como eu trabalhava e estudava, isso não acontecia. Eu precisava mesmo de uma semana para poder cumprir com tudo. Uhum. Aí, assim, não tinha um horário assim estipulado. Não, você tem 2 horas para isso, 4 horas, não. Eu tinha que cumprir a meta, Sim. independente quantas horas eu precisasse. Uhum. E você revisava? Como que você fazia as suas revisões? Eu revisava. Para esse concurso em específico, eu basicamente só fiz revisão e exercícios. Basicamente, por quê? Porque no passado eu fui montando, juntamente com essa consultoria que eu estou falando para vocês, eles me ensinaram a construir uma base nas principais disciplinas: português, matemática, raciocínio lógico, informática. Essas principais disciplinas eu formei uma base. Daí, eu, com essa base, surgindo esse concurso que eu nem esperava que fosse surgir, ele basicamente me abraçou. Foi uma oportunidade que surgiu para mim que eu não estava esperando. Como eu estava já bem preparada, eu utilizei essa minha preparação para esse concurso atual. Peguei essa base que eu já tinha montado e juntei e trouxe para a minha atualidade. Aí ficou um pouco assim, entre aspas, mais fácil o estudo, porque eu fiquei basicamente só revisando e fazendo exercício. E foquei nas matérias, assim, tipo legislação extravagante, história e cultura do município, que eram específicas do município. E como eu não sabia nada, eu precisava focar naquilo que eu não sabia. E aquilo que eu já tinha construído a base, eu só fiz exercícios, assinei um site de questões, fiz muitos exercícios, muitas questões, e fiz muita revisão daquilo que eu já sabia e foquei naquilo que eu ainda precisava aprender. Sim. E isso só mostra o como é importante você estudar mesmo antes de abrir o edital, às vezes, de um concurso que você quer, né? Porque Exatamente. você já tinha ali a sua base toda preparada, né? E aí, nesse momento, você conseguiu ficar um pouco mais tranquila, utilizar para revisar, né? Focar nas questões. Então, isso é muito importante também. Para esse concurso, teve alguma outra etapa fora a objetiva? Teve a discursiva, né, Uhum. e teve a prova de títulos também. E para a discursiva, como você se preparou? A discursiva, conforme eu falei com você, no passado eu comprei um curso da professora Adriana Figueiredo, né? E ela tem um curso específico de redação, né? Lá ela ensina Uhum. o passo a passo, tudo mastigado. Ela vai ensinando o que que você precisa fazer para poder desenvolver um bom tema de uma redação. Como lá eu já tinha articulado nos meus estudos, quando eu terminava a língua portuguesa, eu terminava de estudar a língua portuguesa, eu fazia uma redação para treinar aquilo que eu tinha aprendido lá atrás com ela. Aí eu Sim. colocava, assim, pegava um tema aleatório, eu acho que... Eu pegava, assim, alguma coisa da atualidade, né, na internet mesmo, lançava lá um tema e eu discorria sobre aquilo ali. Toda vez que eu terminava de estudar a língua portuguesa, por exemplo, hoje é segunda-feira, hoje é dia de estudar a língua portuguesa. Aí eu terminava de estudar minha língua portuguesa, terminava minha bateria de questões, eu discorria, fazia uma redação, só para poder treinar assim, a estrutura, o desenvolvimento, a introdução, conclusão, só para poder treinar. Eu fazia Uhum. todas as vezes assim. Muito importante, porque tem gente que acaba deixando a preparação para essa etapa para em cima da hora, né? E em muitos concursos, ela pode eliminar a pessoa do concurso, né? Então, é Exatamente. muito importante mesmo essa preparação com antecedência. Que bom que você seguiu os passos da Adriana Figueiredo, e aí não teve segredo, né?
Aí ficou mais fácil, ficou bem mais fácil. Conta pra gente qual foi a sua maior dificuldade nesse período em que você estudou para concurso. Para esse concurso, eu não tive muito, conforme, né, eu estou sendo redundante, mas é só para ratificar aquilo que eu já tinha falado. Eu não tive muita dificuldade porque eu já tinha construído uma base. Uhum, Então, assim, raciocínio lógico, que é muito complicado para poder pegar assim no pós-edital, por exemplo, eu estudei para essa prova e fiquei muito bem colocada faltando um mês para a prova. Abriu o edital, eu descobri através da estratégia que ele tinha sido publicado, esse edital, eu nem esperava que ele fosse publicado, aí eu olhei, vi o conteúdo programático, olhei os pré-requisitos, vi que dava para mim e falei, bom, então eu vou mergulhar nesse concurso aqui, esse concurso surgiu, né, vem para mim, que agora eu vou estudar para ele. Aí ficou assim um pouco mais fácil, porque eu já tinha essa base montada, aí eu foquei naquilo que eu não sabia e as outras matérias elas foram fluindo através da bateria de questões que eu estava fazendo sempre fazendo questões, questões, questões. Então, língua uhum, portuguesa, eu utilizei basicamente questões, só para poder relembrar, né, de tudo que eu já tinha estudado lá atrás. Raciocínio lógico, questões. Informática, questões. Legislação, porque tinham também sobre princípios da administração pública. Aí, dentro dos princípios de administração pública, eles subdividiram basicamente em três partes. Dentro dos princípios tinha noções de direito administrativo, noções de direito constitucional e legislação extravagante, as leis esparsas, né? E eu peguei aquelas leis esparsas, que eu já não lembrava, porque elas são muito decoreba, você tem que decorar, e eu peguei aquilo e massifiquei com as questões. Eu lia e massificava com as questões, treinava com as questões para poder massificar dentro da minha cabeça todas aquelas particularidades de cada lei, né? E que, uhum. inclusive, foi muito cobrada, tá? Foi muito cobrada a parte de legislação extravagante. Graças a Deus, assim, foi uma estratégia que deu certo para mim, de ler a teoria, a lei seca, e depois ir para as questões e massificar, fazer bastante exercícios em cima daquilo ali. Então, assim, para responder a sua pergunta, eu não tive dificuldade em uma matéria em específica, raciocínio lógico, que é a grande maioria, né, que a gente tem, né, muita dificuldade em raciocínio, porque eu já tinha feito essa base lá atrás. Sim. Então, para mim, eu já tinha passado por todo, mas eu tive, assim, na minha trajetória total de concurso público, eu tive, sim, muita dificuldade para aprender raciocínio lógico. Algumas coisas de informática são bem chatinhas de lembrar. Então, lá atrás, eu já tinha vencido essas dificuldades. Todas essas dificuldades que a gente tem na nossa trajetória de concurseiro, lá atrás eu consegui vencê-las e para atualmente eu já trouxe assim bem mastigadinho, já estava bem redondinho já dentro da minha cabeça, assim, os conhecimentos já estavam muito consolidados. Aí eu estava Sim. me sentindo assim mais confiante, porque eu sentia que eu estava bem preparada. Claro, eu não imaginava que eu ia passar bem posicionada nas primeiras posições e muito menos em dois cargos, né? Mas eu sabia que eu estava muito bem preparada por causa da base que eu tinha feito lá atrás. Bom demais. E, ô Bruna, você está falando dessa confiança, né, justamente porque estava preparada, né, para esse concurso, mas durante a sua trajetória em outros concursos, você passou por dificuldades em relação ao seu emocional, de se sentir pressionada, de achar que não ia conseguir, de na hora da prova ficar nervosa a ponto de não conseguir fazer? Você já passou por algum tipo dessa situação ou não? Com certeza. A antepenúltima prova que eu fiz, eu fui com o meu emocional tão pesado, eu coloquei uma carga nas minhas costas de que se eu não passar nesse concurso, o mundo vai acabar. Eu sou Uhum, obrigada a passar nesse concurso porque eu tinha estudado muito, mas muito, muito, muito. Eu tinha dado assim o meu sangue. Eu acordava de madrugada, 3, 4 horas da manhã no pós-edital, né? No pós-edital, eu acordava de madrugada para poder estudar e massificar e cumprir as metas que eu tinha falado com você, que vieram muito pesadas. Eu tinha que dar conta daquilo em uma semana, então eu via, estudava, estudava, estudava e lia, 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 fazia muitas questões. Nessa época, eu fazia aproximadamente 200 questões por disciplina. 200 de administrativo, 200 de constitucional, 200 de português, 200 por disciplina eu fazia. Então, eu fui para essa prova com um emocional assim,
horrível. Uhum. Eu coloquei uma carga que eu não deveria colocar nas minhas costas. Esse foi um dos meus erros. Eu fui com a obrigação de passar. E a gente não deve fazer isso, porque o processo do concurso já é algo assim, né? Valendo, vai lá, e você está ali naquela tensão. E agora você tem 4 horas e meia para resolver aquele monte de questões. É você e a prova, e Deus, né? E aí você ainda com a carga de que não, você tem que passar, aí deu ruim. Não, não É, passei, fui reprovada com louvor, tomei uma pancada super forte. Foi difícil para poder retornar, me reerguer, porque eu estava me sentindo também muito preparada, muito confiante, mas o emocional, assim, me acabou, destruiu ainda para juntar ainda a questão do emocional, que não foi legal, e a prova que veio num nível altíssimo, que eu não esperava que ela viesse daquele nível, aí foi assim, um insucesso, não deu, foi assim, para mim, então a questão do emocional também é muito importante, porque eu fui para essa prova muito tranquila. Fui já com a cabeça, eu aprendi, né? Falei, não, já não vou mais colocar essa carga nas minhas costas. Se der, bem, graças a Deus por isso, vai ser muito bem-vindo. Agora, se não der, eu fiz a minha parte. exato. Não, muito legal que você compartilhou isso com a gente, porque você conseguiu controlar isso para uma próxima oportunidade. E mais, você É, controlou justamente porque você estava preparada, né? Então, isso acontece exato. com muitos concurseiros, né? De achar que, nossa, eu fiquei nervoso, não é para mim, vou deixar quieto. Mas se É, persistir nesse caminho, né? Continuar a preparação, vai chegar a vez em que você vai ficar tranquilo também, né? Então, que bom que você exato, compartilhou isso. Eu queria que você exato. falasse da importância da estratégia na sua preparação. Como é que você pode resumir a importância da estratégia? O estratégia basicamente foi assim, divisor de águas para mim, né? Juntamente com a consultoria que eu falei com você. Os materiais, eles são muito completos, muito robustos, inclusive para essa prova que eu fiz agora, que eu fiquei bem posicionada, bem colocada, eu estudei na parte de conhecimentos específicos com aquele professor, Jonathan. É Jonathan Uhum, Reutemann, não sei se esse é o sobrenome dele, ele é da parte de educação física. Então, assim, eu peguei o material dele, e li e assisti às videoaulas que ele dava. Ele tem uma didática muito boa, né? Assistia às videoaulas, entendia, fazia o caderno aqui. Tô até com o caderno aqui do lado, com as anotações, e ia massificando aquilo, e lendo e relendo, lendo e relendo. Então, assim, os materiais me deixaram prontas, assim, pelo menos segura de que, poxa, eu fiz a minha parte. Eu acredito que o que eu estudei aqui vai ser suficiente para chegar lá e fazer uma boa prova, porque não sim. deixou nada a desejar, né? Não tinha assim, tá faltando isso, tá faltando aquilo. E aquela tal que tá lá no edital, esse tópico aqui não foi abordado, não estava tudo lá. Era só pegar e estudar. Uhum. E aí, para finalizar então a nossa conversa, eu queria que você deixasse justamente essas dicas para quem está nos assistindo, né? Porque tem muita gente que vai começar a estudar agora, tem algumas pessoas que já estão no caminho aí, né, nessa vida de concurseiro, mas de repente ainda não conseguiram a aprovação. Então, agora que você foi aprendendo essas lições ao longo da sua trajetória, como que você pode finalizar essa entrevista dando essa dica aí para o pessoal? Olha, o que eu posso dizer é que, assim, assim, é bem emocionante para mim falar isso, porque eu sempre assistia essa parte dos concursados, né, dos concurseiros aprovados, né? Aí eu pegava essa parte para mim, eu guardava, olha o que que ele falou ali, foi para mim. Então, assim, muitos deles falavam algo que parece chavão, que eu vou dizer aqui, mas só não passa quem desiste. Né? A grande maioria falava isso e eu ficava pensando assim, mas será que vai chegar a minha vez, vai chegar a minha hora? Porque eu estou aqui fazendo a minha parte, tudo tão difícil, eu já fiz alguns concursos, não fui aprovada, alguns eu bati na trave, então é muito, 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 assim, frustrante para a gente, mas o que eu posso dizer é que Sim. você vai conseguir. Basta ter disciplina, basta ter foco, confiança, aprender com os erros, igual eu aprendi. Eu levei, o emocional me derrubou naquela prova que eu fiz e não fui bem, simplesmente fracassei, assim, fracassei, né, reprovei, né? Então, eu aprendi que na próxima, não, na próxima prova que eu fizer, eu já não vou com o emocional dessa maneira. Eu já vou mudar a minha forma de pensar. Aí, com os erros, eu fui
aprimorando, eu fui encaixando as peças. Não, aqui não deu certo, então da próxima eu já vou fazer de uma maneira diferente. E procurar saber, procurar, cada um é cada um, né? Eu usei muitos PDFs para poder aprender. Mas tem gente que já gosta mais de videoaula. Então, se você se adapta melhor com videoaula, vá para videoaula. Se você gosta mais do PDF, vá para o PDF. Né? Se você gosta de fazer um estudo reverso, faz o estudo reverso. Cada um com as suas particularidades, né? E, e é assim, disciplina não pode esperar, eu vou estudar hoje, daqui a uma semana eu estudo novamente. Não, não é assim. Todo dia você tem que estar estudando, nem que seja um pouquinho, 2 horas dentro da sua rotina. Lá eu trabalho, não tem como. Você vai ter que arrumar um tempinho para estudar, nem que seja de um pouquinho em pouquinho, porque de pouquinho em pouquinho chega uma hora que você cria um conhecimento, uma base que você pensa, olha assim, meu Deus, eu estou sabendo, eu aprendi isso aqui, porque você foi disciplinado. Você ali todo dia estudou um pouquinho de cada matéria, de cada disciplina, e você foi aprendendo aquilo ali. Então, basta confiar, ter disciplina, muita fé em Deus e foco, não desistir. Resiliência, tem que ter muita resiliência, porque às vezes a gente tem que pensar o concurso público do médio a longo prazo, não é um tiro curto, então você tem que estar preparado tanto fisicamente quanto emocionalmente para as pancadas, né, para as reprovações que ocasionalmente podem vir a ocorrer. Então, Sim. se elas vierem a ocorrer, que isso não possa te desestimular, agora eu vou desistir porque eu não passei naquele concurso lá, e não. Aquilo que você aprendeu ali, mesmo que você ficasse reprovado nessa prova, vai servir para a próxima prova. Você já está mais forte. Você aprendeu, você agregou conhecimento, você acumulou conhecimento. Então, você não perdeu tempo. Você não perdeu seu tempo. O estudo devolve. O estudo devolve. Aí vai chegar uma hora que a prova vai ser para você. Você não escolhe o concurso que te escolhe. Porque eu não sabia que ia vir esse edital. O edital veio até a mim, eu aproveitei que eu já tinha toda essa base que eu tinha construído lá atrás das reprovações, eu fiquei mais forte, eu fiquei melhor, eu agreguei conhecimento e consegui 2 aprovações de uma só vez. Quando a aprovação ela veio em dose dobrada. Então, continue que Maravilha. você vai conseguir. Bruna, muito legal sua trajetória. Parabéns por chegar até Obrigada, aqui, pela sua obrigada, aprovação, por tudo. Conte sempre com estratégia, tá bom? E muito sucesso aí. obrigada. Muito obrigada a você que acompanhou até aqui também. Lembrando que aqui no canal da Estratégia você encontra muitos conteúdos também, então continue navegando e nos vemos numa próxima. Até mais, tchau, tchau.